Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa reunião pública de segunda-feira, a nossa Casa FECOV. E hoje, como um dia, uma data muito especial, que é o Dia das Nossas Mulheres, Dia de todas as mulheres, é o Dia Internacional delas, e nós só temos a agradecer, homenagear por tudo que elas têm feito pela gente, tudo que elas têm feito pelo nosso planeta, as mulheres das nossas casas, tudo que elas têm feito para a gente. Então, a gente parabeniza todas elas, né, dando um abraço virtual em todas elas, desejando a elas que continuem nessa batalha, que continuem nessa luta de igualdade, essa luta para ter maior valorização em todos os ramos de trabalho, em todos os lares, mulheres que futuramente vão dominar o nosso planeta, né, vão ser governados por elas, e com certeza terá o equilíbrio entre a razão e a emoção e o coração. Então, a gente, começando essa reunião de hoje, com esse dia tão especial, nós vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz, trazido por Emmanuel e psicografado pelo nosso Francisco Cândido Xavier. A lição que apareceu para nós hoje é a lição número 90, de coração puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Pedro 1, 22. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. Amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas da Terra. E quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor, que não passam de réstias fugídias, a luzirem através das muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos do terreno, dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a quem se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria, na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permanecemos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surgem circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amai-vos uns aos outros, ardentemente, mas guardemos o coração levado e puro. Então, meus irmãos, esta lição de hoje, ela fica para nossa reflexão. A gente vai pedir aos irmãos que estão aqui presentes que elevem o seu pensamento ao nosso Pai Maior, para que possamos fazer a nossa prece de abertura. Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, mentores, estamos aqui mais uma vez, nessa segunda-feira, nesse dia tão especial para todas as mulheres, onde ainda é um dia de muita luta para elas, mas com algum reconhecimento do que já foi conquistado, do que já foi vencido. Pedindo, Mestre, que abençoe todas as mulheres do mundo, levando até elas todas as energias positivas, todas as energias de paz, de coragem,
de segurança, de inteligência, de harmonia, para que elas possam continuar na sua trajetória, buscando mais conquistas, mais igualdade. Pedimos, Mestre amado, para que a nossa reunião de hoje possa transcorrer com a tranquilidade que sempre foi, e que o Senhor continue nos abençoando nessas suas vibrações de paz, de energia, de amor. Nós que estamos aqui hoje nessa reunião virtual, e os irmãos desencarnados que com certeza estarão conosco, e por todos aqueles que não poderão estar conosco essa noite. Pedimos, Mestre, que direcione os trabalhos da nossa Casa FECOV e das demais casas espíritas que começam as suas tarefas também nesse momento, para que tudo ocorra de acordo com a tua vontade. Se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Então, meus irmãos, estamos com a nossa Rosa, que vai fazer uma palestra belíssima para nós hoje. O tema é maravilhoso, né? E não poderia ser melhor do que uma mulher para estar falando para a gente hoje, né? Então, a gente dá as boas-vindas à Rosa. Seja bem-vindo novamente à nossa Casa FECOV, mesmo de forma virtual. E a palavra é toda sua. Bom estudo. E se precisar de alguma coisa, a gente vai estar aqui do seu lado, só chamar. E as perguntas a gente vai te passando, você também vai acompanhando aí no chat. Qualquer dúvida, só nos chamar aqui do lado. Perfeito. Nós vamos agradecer a oportunidade, agradecer a casa. É uma alegria muito grande estarmos reunidos novamente aí com a casa, né, a FECOV. Uma saudade imensa dessa casa que nos acolhe com tanto carinho. Nós vamos agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade por estarmos reunidos na noite de hoje. Pedir que o Mestre ponha doçura em nossos lábios e a fé em nossos corações. Boa noite a todos que estão aqui presentes, né? Vamos começar então o nosso tema, que é um tema muito bonito, como nosso amigo falou. Fala da mulher. Em primeiro lugar, a gente gostaria de parabenizar a todas as mulheres por esse dia. Um dia, né, marcado pelas lutas das mulheres que nos antecederam, que nos deram condições de chegar aonde chegamos, e das lutas das mulheres que vêm proporcionando para a gente condições melhores. E aí a gente vai falar da mulher, o trabalho e a colaboração no lar. E aí o primeiro ponto, a gente vai entender um pouco da mulher. Porque a gente precisa entender o conceito físico, o conceito espiritual, que separa a sexualidade, né, entre o feminino e o masculino. E entendendo isso, a gente vai trazer um pouco do trabalho da colaboração no lar, baseados em Jesus, na sua conversa com Joana de Cusa, e a gente pegou um texto que foi uma entrevista que Irmão X faz com Marilyn Monroe, que para a gente foi assim, um aprendizado imenso sobre o papel da mulher, principalmente na atualidade. Gente, se tiver qualquer dúvida, se tiver aí qualquer comentário, quem quiser trazer qualquer coisa, pode mandar aí no chat, tá? Pode mandar aí nos comentários, que a gente vai acompanhando. Se a gente não conseguir acompanhar, depois você socorre a gente, tá? Mas a gente vai tentar acompanhar pelos comentários. Se tiver dúvida, se alguém quiser trazer alguma coisa, a gente vai tentar acompanhar. Beleza? Todo mundo conhece meu jeito e a gente gosta de bater papo. Então, vamos lá. A mulher. E aí, gente, a gente se baseou nesse livro aqui, Sexo e Evolução, do Walter Barcelos, que é um compêndio mesmo, é um estudo acerca de algumas obras relacionadas a esse tema. Tanto ao sexo como elemento criador, a origem. E aí ele vai entrar, então, né, na hora ele vai trabalhar o sexo, o elemento criador, os fluidos, e aí ele vai entrar no conceito da sexualidade. Mirinha, pode deixar, eu vou passar todas as referências sim, tá? Vou mandando os textos, vou mandando os livros, estou com eles aqui.
E aí eu vou deixando as referências, tá? Livros, assim, muito bons para a gente poder estudar acerca do assunto. E aí, o primeiro deles é esse, O Sexo e a Evolução, do Walter Barcelos. E aí, ele começa para a gente, para que a gente possa compreender a ideia de feminino e masculino. Quando a gente pensa no feminino e no masculino, apenas pela composição fisiológica, a gente tem que entender que elas é apenas um aspecto físico que vai diferenciar o homem e a mulher. E que enquanto físico, essa diferenciação ela se dá enquanto aspecto físico exatamente por causa da reprodução, certo? Aula de ciências ali, o que diferencia os seres orgânicos dos seres inorgânicos? Capacidade de reprodução. Então, essa capacidade de reprodução, ela é um aspecto fisiológico, um aspecto físico. E aí a gente vai começando a entender feminino, masculino, enquanto aspecto físico é a diferença de constituição física do homem e da mulher, do macho e da fêmea. Só que para a gente poder estudar essa constituição, a gente precisa ir um pouquinho a mais. Para a gente estudar a constituição, não só a física, mas a nossa constituição, eu preciso ir além da constituição física. Então, eu preciso começar a entender que eu não sou só formada de corpo físico, certo? Então, eu sou corpo físico, corpos espirituais e espírito. E que nesta constituição, o espírito, ele é o comandante, ele é o gerente absoluto da minha organização psicossomática. Então, eu vou pegar a Rosa hoje. A Rosa, ela é constituída de um espírito, aonde não, a Rosa é constituída de espírito, não, desculpa, voltando. A Rosa é o espírito. O espírito está rosa nessa reencarnação, constituída deste corpo físico lindo que vocês estão vendo aqui. O espírito, a Rosa, a consciência que está habitando e que comanda essa organização física, este é que é sensível, é nele que estão os recursos morais, os recursos intelectuais, o caráter e os hábitos. Então, por que nesta reencarnação a Rosa carrega consigo não só o que ela aprendeu da mãe dela e do pai dela? Porque a Rosa, ela tem recursos intelectuais, caráter e hábitos que vieram de reencarnações posteriores, que estão gravadas na consciência da Rosa. Inclusive, as nossas experiências enquanto sexo feminino, sexo masculino. Por quê? Porque cada vez que eu vou estagiar, seja sexo feminino ou sexo masculino, eu vou angariar ali caráter e habilidades destes gêneros, que vão compor ali os meus recursos. Tranquilo, gente? Então, a gente começa a entender. A gente vai começando a entender que eu sou mais do que constituição física. Então, eu sou mais do que essa divisão fisiológica. E aí, Emmanuel coloca para a gente o seguinte: cada criatura humana é na Terra o que o espírito já acumulou em si mesmo nas fieiras das reencarnações. E aí ele fala ainda mais, ele vai mais. Agora é André Luiz, desculpa. A personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mas produto da química mental.
essa química mental, que é o espírito, que é todas essas bagagens das fieiras de reencarnações que a gente falou anteriormente. Então, só aí para poder reforçar o que a gente já falou, a frase de André Luiz e de Emmanuel. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos. Por quê? Por que a gente está trazendo todo esse preâmbulo? Porque a gente precisa contextualizar o porquê da necessidade de virmos homem ou virmos mulher. E aí a gente passar a entender o trabalho e a colaboração no lar. Porque tudo, gente, tudo é uma sequência, tudo é história, esse preâmbulo é importantíssimo para que a gente entenda, inclusive, as grandes lutas que possibilitaram aí os direitos das mulheres, né? Então, vamos lá. Questão 200 do Livro dos Espíritos. Tem sexo os espíritos? E aí é muito legal, porque a gente estuda isso na evangelização, e durante muitos anos, né? A pergunta era, tem sexo espírito? Não. Tem sexo espírito? Não. E a gente gravava isso. Aí um dia, num estudo mais a fundo, mais aprofundado, a gente foi no resto da pergunta. Tem sexo espírito? Não como entendeis. Pois que o sexo depende da organização. A organização, no caso que ele fala, organização fisiológica. Há entre eles amor e simpatia, mais baseado na concordância dos sentimentos. Então, se a gente ficar esperando que o espírito tenha sexo da forma que a gente entende, e aí, como nós entendemos o sexo pela divisão fisiológica, a gente colocou o sexo no órgão. E não. De acordo com o Herculano Pires, ele fala o seguinte: no sentido orgânico, biofisiológico, os espíritos não têm sexo, pois não possuem corpo material e não se reproduzem. Por isso que a gente falou da questão da reprodução. O espírito ele não reproduz igual a gente reproduz. Kardec ele fala o seguinte: o sexo só existe no organismo. Desculpa. O sexo só existe no organismo. Gente, peraí que eu não entendi minha letra, não. Eu vou pegar do livro aqui. Desculpa. Os sexos só existem no organismo. Ponto. São necessários à reprodução dos seres materiais. Mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem um pelos outros. Razão porque os sexos seriam inúteis no mundo espiritual. Então, essa diferença que a gente vê, que a gente coloca no órgão, a gente pega o feminino e o masculino e coloca no órgão, a gente faz porque é o nosso conhecimento físico. Quando a gente estuda, então, que o espírito ele não tem essa reprodução, porque o espírito é criação divina. Então, ele não necessita da divisão sexual como nós entendemos. Mas, contudo, a gente começa a entender que o sexo, então, se ele não está no fisiológico, ele tem que se definir, porque, de acordo com os espíritos, eles têm sexo, não da forma com que a gente entende. E aí a gente passa a entender quando Emmanuel, quando o próprio Kardec começa a falar de almas femininas e almas masculinas. Não falando de corpo fisiológico, mas falando de almas mesmo, de espíritos femininos, espíritos masculinos. E quando é na reencarnação, que a gente pode começar a se definir como espírito masculino e espírito feminino. Kardec falou na pergunta anterior que há entre os espíritos amor e simpatia, mais baseado na concordância dos sentimentos. Então, a gente passa a ver que quando se fala em sexualidade nos espíritos, ele vai estar a nível de sentimento. Se ele está a nível de sentimento, André Luiz fala que o sexo é, portanto, mental em seus impulsos e suas manifestações. Porque o sexo, então, ele não está no corpo.
E ele nasce, ele é mental por quê? Porque ele nasce de um arquivo. Ali das fieiras das reencarnações que nós trabalhamos. Nessas fieiras das reencarnações, nós vamos estruturando a nossa sexualidade espiritual. E aí, a gente começa a entender, por exemplo, que a Rosa, hoje, no estado evolutivo que a Rosa está, ela já sabe definir se ela é um espírito masculino ou feminino? A Rosa ainda não. Porque para que a gente comece a definir a sexualidade do espírito, e aí, desculpa, vou pegar aqui. É necessário para que a gente comece a definir a sexualidade do espírito que a gente entenda que espíritos evoluídos é que já conseguem fazer essa definição. Aqui, ó. Valdo Vieira, naquele livrinho que eu mostrei para vocês, o Sexo e Evolução, ele coloca o seguinte: o espírito, em chegando à perfeição, não apresentará, portanto, características femininas ou masculinas como conhecidas na Terra, mas sim a síntese gloriosa dessas virtudes desenvolvidas infinitamente em plenitude de luz, sabedoria e amor. É um pouco complexo da gente entender, porque a gente ainda coloca a questão da sexualidade no que a gente entende por fisiológico. E a gente tem que entender que está muito mais ligado a uma questão de sentimento do que de físico. Mas aí ele citou um ponto super interessante, Valdo Vieira. Ele coloca o seguinte, que nós vamos definir partindo da síntese gloriosa das virtudes desenvolvidas. Síntese gloriosa das virtudes desenvolvidas. E aí a gente vai entrar num ponto muito importante. Por que, então, eu preciso reencarnar determinada reencarnação como homem ou determinada reencarnação como mulher? Que com certeza é uma dúvida que já passou por todos nós. Por que, então, eu preciso reencarnar? Por que eu estou rosa nessa reencarnação? Por que a rosa veio no corpo feminino? E está exatamente vinculado a essas virtudes que necessitam ser desenvolvidas. É necessário que, para que a gente alcance a evolução, a gente detenha todas as qualidades nobres, inerentes à masculinidade e à feminilidade. E aí a gente precisa começar a entender que existem características, então, existem qualidades, que elas são inerentes. Olha a frase, e essa frase ela é de André Luiz. Existem qualidades que são inerentes, ou seja, elas são particulares da masculinidade ou da feminilidade. E é necessário, então, que eu reencarne hoje no corpo de mulher ou no corpo de homem, porque eu ainda tenho ali virtudes a desenvolver vinculadas a esse sexo. E é importantíssimo que a gente entenda isso. E aí, vamos pensar um pouco. Nosso tema hoje é a mulher. Então, quais seriam as qualidades nobres inerentes à feminilidade? Quais são essas qualidades que são particulares do feminino? Que eu, quando reencarno no corpo feminino, preciso desenvolver. Ou eu, quando reencarno no corpo masculino, preciso começar a pensar na promoção desses valores, na valorização da mulher. Por quê? E não só por isso, mas porque hoje eu estou homem, mas amanhã eu virei mulher. E não só por causa disso, entendendo que a mulher
Esses valores que ela precisa desenvolver são valores, assim como os valores masculinos, que farão o quê? O desenvolvimento e o progresso, não só o nosso pessoal, o desenvolvimento e o progresso da humanidade. Por isso que a gente precisa compreender essas qualidades. E aí, vamos lá. Emmanuel fala pra gente. Se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, é que desde cedo o espírito masculino intoxicou as fontes da sua liberdade através de todos os abusos. Mas a gente pensa assim, mas a alma feminina, então, ela está mais avançada no que tange a espiritualidade? Como compreender isso? De que forma a gente vai entender esse avanço da espiritualidade da alma feminina? Não quer dizer do corpo fisiológico feminino, da alma feminina. E aí, Valdo Vieira completa para a gente. Maternidade é sagrado serviço espiritual, em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. Então, quando a gente passa a entender um pouco, falando aí de forma reencarnatoriamente falando, a missão da maternidade, ela entra como processo de desenvolvimento do sentimento. Quando a gente vai no livro A Gênese, ali no capítulo... Deixa eu pegar o capítulo aqui, gente. É no... Os tempos são chegados. São chegados os tempos. Não sei se são chegados, não. São chegados os tempos. Ele fala com a gente o seguinte, que nós já desenvolvemos tudo que nós poderíamos desenvolver, né? No campo intelectual. Mas falta nos desenvolver em sentimento, em fraternidade. É aí aonde o progresso precisa do desenvolvimento. Aqui só é a Rosa traduzindo as falas de Kardec, viu, gente? Mas o que isso quis dizer para a gente? O que a gente precisa desenvolver intelectualmente, a gente vem desenvolvendo. Mesmo o que ainda não está desenvolvido, está sendo pensado, já é projetado. A gente tenta pôr em prática, no campo da ciência, nós estamos muito mais desenvolvidos falando em evolução planetária. E estamos agora entrando na evolução dos recursos morais, né? Então, é o desenvolvimento do sentimento. E aí, a maternidade, ela é o serviço espiritual que nos auxilia no desenvolvimento desse sentimento. Bacana, não é, gente? É legal quando a gente estuda isso e a gente começa a entender, então, o processo. A gente passa a entender que é tudo a seu tempo. E aí, quando eu nasço no corpo feminino, eu preciso compreender essas qualidades que eu preciso desenvolver. As qualidades do sentimento, principalmente. Vamos lá, vamos mais. Vamos lá em Joana de Cusa. Joana de Cusa conversando com Jesus. Que a gente vai usar bastante o texto da Joana de Cusa. Só um minutinho. Só ver que se a gente não pulou nada para não ficar buraco aí na nossa linha de raciocínio. Quando Joana de Cusa, e aí, gente, nós vamos aqui, ó. Livro Boa Nova, de Chico Xavier. E Irmão X, Humberto de Campos. Quando Joana de Cusa vai conversar com Jesus, e aí Humberto de Campos faz o relato de quem era Joana de Cusa. Ela era uma dama nobre, da alta sociedade de Cafarnaum, né? Para quem não conhece a história dela. Ela era seguidora do Cristo, porém ela era casada com Cusa.
que era intendente de Antipas, né? Estava ali envolvido nas políticas. E o que acontece? Cusa não aceitava Jesus. Como ele estava envolvido no meio político, Cusa se repartia nas preferências religiosas. Ora ele ia no interesse ali da comunidade judaica, ora ele ia nos deuses romanos, ele ia sempre para quem fosse promover para ele os melhores acordos políticos, as melhores situações políticas, né? E Joana, que já seguiu o mestre, sente uma necessidade muito forte de conversar com Jesus, visto, inclusive, a situação que estava o seu lar. O lar de Joana de Ângeles. As brigas com o marido, os desgostos e as lutas. Quando ele encontra Jesus, Jesus começa a conversar com ela. E aí, gente, é muito interessante, porque o diálogo que Jesus tem com ela, ele é um diálogo voltado na nossa responsabilidade, nos compromissos que nós assumimos no plano espiritual. Compromissos que nós todos assumimos no plano espiritual. E aí ele fala com ela o seguinte: agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Então, frente aos compromissos que nós assumimos, nós precisamos compreender que nós estamos constantemente em relação com esses compromissos. E Deus conta com a gente, Deus nos acha dignos, não só de responder àqueles compromissos, mas dignos ao trabalho, à promoção, o tempo inteiro. E aí Jesus começa a conversar com ela sobre esses conflitos que ela estava tendo dentro do lar. E fala com ela que, infelizmente, se o marido dela estava, né, com aqueles conflitos ali, principalmente ligados à religião, porque ela queria seguir o Cristo, o marido não queria que ela seguisse, isso faz parte, porque muitas das vezes nós também brilhamos os olhos aos transitórios, às coisas transitórias. Mas aí existe um ponto dessa conversa que ela, pra gente, ela é muito clara. E aí Joana fala com Jesus assim: Senhor, mas eu não deveria impor os vossos princípios? Olha que interessante. Joana de Cusa era casada com um homem extremamente arbitrário, né, pelos relatos de Humberto de Campos. Um homem que não tolerava o mestre. Então, você sente ali a arbitrariedade da qual Joana estava submissa naquele momento. E aí, ela pede a Jesus para impor. E não é uma imposição, quando a gente estuda o texto, não é uma imposição apenas de deixa eu fazer prevalecer a sua palavra, não. Seria um embate mesmo ali com o marido de ele vai ter que aceitar a todo custo. Que muitas das vezes, infelizmente, é o que nós fazemos quando nós queremos fazer com que prevaleça as nossas ideias. E aí Jesus fala com ela o seguinte: Joana, calma, Joana. Calma lá. Quando Deus quer provar algo para nós, ele não impõe verdades. A frase dele certinha é a seguinte: por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, ele as transforma. E aí, por que a gente trouxe esse texto? Né? Poxa, mas nós estamos falando de mulher. E aí Jesus ainda fala mais com ele. O apostolado do evangelho é o de colaboração com o céu. Com ela, desculpa. Ai, Rosa, mas por que você está falando disso? Jesus finaliza o diálogo com João no seguinte: volta ao lar e ama o teu companheiro,
como material divino que o céu te colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Então, e aí ele finaliza o diálogo falando assim: vai, filha, ser fiel. E aí, quando a gente lê o texto, que é muito interessante, é que em momento nenhum, Joana de Ângeles fala em cancelar a sua fidelidade ao marido. Ela apenas queria impor a ele que ela iria seguir o Cristo, sim, e que ele não iria interferir nisso. Mas Jesus pede a ela que seja fiel. Anaíta, também estou morrendo de saudade. Beijos. Jesus pede a ela que seja fiel. Então a gente começa a raciocinar. Fiel ao quê? Aos compromissos que nós assumimos no mundo espiritual. Quando nós fazemos uma vinculação, constituímos uma família, quando nós nos vinculamos a alguém, nós temos responsabilidade por aqueles espíritos que se vinculam com a gente. Seja dentro do nosso lar, né? Seja pelo casamento, nós temos responsabilidade com os espíritos que nós estamos nos vinculando. E nós precisamos ser fiel a essa responsabilidade, porque é um compromisso que a gente assume, não aqui, mas no plano espiritual. E aí a gente vai entrar, nós vamos até fazer o nosso tema ao contrário. A gente não vai falar do trabalho primeiro, a gente vai falar do compartilhamento com o lar. Né? Isso mesmo, né? Da colaboração no lar. Da compartilhamento, colaboração no lar. Nós temos um compromisso que nós assumimos. Jesus fala com Joana de Cusa, volta lá no seu esposo. E aí a gente pensa, Joana de Cusa faz exatamente o que Jesus pede. Ela retorna para o lar. E aí, de todas as formas, ela tenta trazer o marido para dentro do lar. Ela tenta agregar valor do marido para dentro do lar. Eles têm um filho. Através do filho, ela continua tentando. Quer ver? Espera só um minutinho. Ela continua tentando fazer com que o seu marido fosse para dentro de casa. Pela dedicação dela. E aí ela começa assumindo esse compromisso, ela desenvolve, olha só, ela desenvolve nas menores oportunidades o embrião vacilante de suas virtudes eternas. Lembra quando a gente falou lá das qualidades nobres inerentes à masculinidade ou à feminilidade? Quando ela retorna para dentro do lar, ela passa ali nas menores oportunidades a desenvolver essas virtudes, que para ela seriam eternas. E aí, isso ela num trabalho com o marido. E em nenhum momento ela ouvida as recomendações do Cristo. Ao contrário, ela transforma suas dores num hino de triunfo silencioso em cada dia. Então, cada dia para ela era um triunfo. Cada dia para ela, apesar das dores, apesar de tudo, era um triunfo. E aí, gente, é muito bacana a gente prestar atenção nesse ponto. Porque a gente pensa assim, poxa, mas então, aí uma dúvida que eu tenho certeza que está passando na cabeça de muita gente, porque passa nas nossas cabeças. Mas então, a mulher, ela tem que ficar só dentro do lar? Ela tem que se voltar só para dentro do lar? Como que funciona, então, essa questão? É a dúvida que passa na nossa cabeça. Porque a gente sabe que a luta, quando a gente pega a história que compõe o dia de hoje, né? E não só que compõe o dia de hoje, mas que compõe os nossos tempos, é exatamente a luta pela igualdade dos direitos, visto uma igualdade de capacidade. E aí a gente vai em dois textos sensacionais. Um deles está no livro Estante
da vida. Eu não tenho o livrinho aqui para mostrar, mas ele é de Humberto de Campos também. E é a entrevista que eu falei com vocês, que Humberto de Campos faz com Marilyn Monroe. A língua embola um pouquinho, mas sai. E quando ele estava entrevistando a Marilyn Monroe, ele faz para ela um questionamento. Por quê? Desculpa, mas eu vou falar ela só para não ficar embolando a língua. Mas ela foi, ela se caracterizou também como uma mulher que buscava essa igualdade dos direitos. Ela buscava essa igualdade, ela queria ser reconhecida tanto quanto os homens eram reconhecidos. E aí, Humberto de Campos questiona ela, falando o seguinte, que ele queria conversar com ela, né? Ela pergunta em que ela poderia ser útil, e ele fala o seguinte, a sua vida influenciou muitas vidas. Não, mas calma aí que isso aí eu vou trabalhar daqui a pouco. Vamos de baixo, do lar. Ele pergunta para ela, admites desse modo que a mulher deve permanecer no lar de maneira exclusiva? Que é a dúvida que a gente falou. Jesus pede a Joana de Ângeles que retorne para dentro do lar, visto os compromissos que ela havia assumido. Marilyn Monroe responde o seguinte para Humberto de Campos, baseado no entendimento, porque ela fala, né, que ela passa por alguns momentos após o desencarne, onde ela consegue ter ela consegue colocar as ideias no lugar, ela consegue receber conteúdo e informação que lhe supriram também essas dificuldades. E ela fala, não tanto o lar é uma instituição que pertence à responsabilidade tanto da mulher quanto do homem. Quero dizer que a mulher lutou durante séculos para obter a liberdade. Agora que a possui nas nações progressistas, é necessário aprender a controlá-la. A liberdade é um bem que reclama senso de administração, como acontece ao poder, ao dinheiro e à inteligência. Sensacional a resposta dela, não é? Então, o que a gente vê? É uma questão de administração dos compromissos que nós assumimos. A decisão de formar um lar, ela é uma decisão conjunta. Então, sendo uma decisão conjunta, eu formo o meu lar. Eu não posso simplesmente abandonar o meu lar visando outros interesses. Ah, mas a mulher, ela também precisa descansar, ela também precisa fazer academia, ela precisa trabalhar, ela precisa. Beleza, sim, o homem também. Mas os dois precisam estar presentes dentro do lar. Toda vinculação requer compromisso. E a gente precisa entender e compreender isso. A vinculação, ela vai exigir de nós o compromisso. Então, dentro do nosso lar, com aqueles espíritos, né? Porque aí a gente fala assim, então também, eu não vou casar mais, eu não vou ter filhos. O negócio ainda é um pouco mais sério. Ah, então não quero, vou viver só para o mundo, não vou casar, não vou ter filhos. Opa, lá. A vinculação, ela já está feita, ela já está formada. E os espíritos com quem eu me comprometi no plano espiritual? E aquele companheiro que eu combinei de encontrar com ele nessa reencarnação? Que nós dois combinamos, quando eu tiver meus 18, você vai estar com 20, nós vamos nos encontrar. Nós vamos começar a namorar, você vai falar, né? Nossa, gente, que menina mais bonitinha, olha que linda. Eu vou olhar para você e falar assim, gente, olha. Amor à primeira vista. Nós vamos nos encontrar, nós vamos namorar, noivar, casar, trazer aqueles compromissos que nós dois temos do plano espiritual, que são os filhos, e partindo disso, não tem como eu fugir dessa responsabilidade, porque já está combinado. E de acordo com Kardec, que aí,
Olha só como é que tudo se encaixa, gente. A gente não foge do compromisso assumido. De acordo com Kardec, né? Kardec pergunta para os espíritos assim, mas, entendendo as dificuldades, quando eu estou lá no plano espiritual, eu não deveria... se eu escolho as minhas provas, eu posso, então, escolher mais fácil, menos pesado, menos difícil. Escolher de acordo com o meu desejo, com os meus gostos. E aí, o que a espiritualidade responde para Kardec? Quando a gente está no plano espiritual, dotado de 100% da nossa capacidade e com total conhecimento de todas as nossas vinculações, nossos débitos, nossos compromissos, eu tenho pressa em resolver rápido a minha situação. Eu olho e falo, gente, não, tem que sair disso aqui. Vou ficar preso nessa inimizade até quando? É claro que em determinados momentos a gente tem consciência, olha, ainda não dou conta, o mentor está lá do nosso lado falando com a gente, não, ó, resolve um problema de cada vez, não resolve tudo ao mesmo tempo, não vai dar certo. Mas é necessário que eu entenda que eu não fujo a esse compromisso. Quando eu venho no corpo feminino e eu venho ali já com o lar programado no plano espiritual, é claro que existem, né? A gente não generaliza tudo. Existem sim aqueles compromissos que no plano espiritual não existe ali o compromisso do matrimônio, não existe ali o compromisso de ter filhos, né? E cada um com a sua programação, e cada um vai saber aonde precisa e aonde deve atuar. Mas o que a gente tem que ter é plena consciência que se eu quero fugir do compromisso, o compromisso ele já está feito no plano espiritual. E aí, a Marilyn Monroe deixa claro para a gente. Lar, compromisso e vínculo dos dois. Não adianta. Eu abandono a família porque eu preciso fazer academia, porque eu estou com a mente cheia. Não, eu preciso é o quê? Eu preciso me organizar. E o nosso problema... Agora eu não lembro. Quem comentou uma vez com a gente, mas ele pegou, se eu não me engano, foi André Luiz ou Emmanuel. Eu só não me recordo de quem agora. O Geraldo que comentou com a gente na Mocidade uma vez. O problema do espírito, ele é administrativo. Eu preciso me organizar. Eu preciso aprender a me administrar como espírito. Não foi isso que a Marilyn Monroe falou? Quando ela fala o seguinte, vamos voltar lá no texto dela. A mulher lutou durante séculos para obter essa liberdade. Agora que a possui nas nações progressistas, é necessário aprender a controlá-la. A liberdade é um bem que reclama senso de administração, como acontece ao poder, ao dinheiro e à inteligência. E aí, a gente vai lá numa frase de Emmanuel, onde Emmanuel fala o seguinte: ambos, o homem e a mulher, primeiro ele começa, homem e mulher guardam idênticos direitos perante as leis da vida. E aí um pouco que a gente já está falando da colaboração no lar, e a gente também já vai começar a falar do trabalho. Porque homens e mulheres guardam idênticos direitos perante as leis da vida. E ambos análogas características de imortalidade. Nos dois, os mesmos atributos do Espírito eterno. Entretanto, a sabedoria deu à mulher a chave da vida, não é? E com ela a repartição do berço. O homem dominará a natureza, erguerá impérios, influenciará povos ou marcará épocas. No entanto, a humanização de tudo isso pertence à mulher, que o embala nos vínculos de sua própria renovação. Por muito poderoso hajam sido os conquistadores da terra, no passado e no presente, e por mais cultos os filósofos que traçam as diretrizes da cultura humana, de nenhum deles a vida suprimiu a necessidade das entranhas femininas, para que se lhes gerassem a existência. E ainda agora, quando a ciência do mundo se dispõe a intervir no processo da reencarnação,
procurando nova anidação dos recursos genéticos a favor da gestação em proveta criadora. Nenhum sistema de sublimação espiritual pode substituir a assistência materna no trabalho do renascimento físico, porque unicamente o amor é a luz da civilização, conduzindo para a integração com Deus. Se te encontra na experiência feminina, ante os impositivos da evolução, é natural te compreendas no mesmo nível do homem, relativamente à cultura e à inteligência, com a mesma segurança e competência. Mas, para demonstração disso, não busque os pontos de vivência em que a maioria dos homens falhou tantas vezes. Só um minutinho. Para te mostrares tão eficiente quanto os melhores companheiros da Terra, não é necessário desça aos precipícios que tanto se arrojaram na própria imprevidência. Recorda que podes ombrear com todos eles em matéria de trabalho e habilitação, entendimento e responsabilidade. Mas é preciso pensar que Deus não confiou aos homens os dons que te concedeu na perpetuação da vida e no sustento do amor. Está no livro Caminhos de Volta. Então, gente, a gente começa a entender a questão da administração. E aí, para ficar um pouco mais claro, para a gente ainda um pouco mais claro, a gente vai voltar lá em Joana de Cusa. Eu gosto do texto dela, porque eu acho que ilustra muito bem, né? Tanto dela quanto da Marilyn Monroe, ilustram para a gente muito bem esse tema. Primeiro que ele fala o seguinte, Emmanuel, que nós, as mulheres, elas podem ombrear com os homens em relação a estudo, em relação a trabalho, porque a gente entende que a nível de capacidade e cultura não tem mais diferença. Não existe diferença. Válido, principalmente, a luta das mulheres que nos deram direito à escola, nos deram direito ao ensino, que antes não havia. Então, hoje, se a gente pegar o histórico da mulher de hoje, ela tem, né? Vamos mais uma vez, colocar a frase de Emmanuel. Nós estamos no mesmo nível do homem relativamente à cultura inteligente, com a mesma segurança e com a mesma competência. Mas a gente precisa, entendendo isso, não cair na libertinagem, que foi o que fez com que muitos homens tombassem. E a libertinagem que a gente fala é o mau uso da liberdade, nesse caso. Quando Joana de Cusa, quando o marido de Joana de Cusa, quando Cusa desencarna, Joana se encontra ali com o filho, os problemas políticos do marido, as dívidas. Então, ela se vê sozinha, o filho e uma série de problemas. E aí, o que Joana de Cusa faz? Opa, eu preciso dar um direcionamento. E ela começa a trabalhar. Quando Joana de Cusa começa a trabalhar, a Joana de Cusa, ela faz essa mesma análise que Emmanuel fez para nós, porque as amigas dela, visto a cultura, né, a gente tem que lembrar da cultura da época, visto a cultura, as amigas começam, né, a frear ela, não trabalha não, trabalhar, você vai virar uma serva, você vai trabalhar para outras damas. Para ela, que era uma nobre, além de ser mulher, ela era uma nobre, isso mancharia a imagem de Joana de Cusa. Mas o que Joana faz? Joana recorda Jesus, que desde novo era carpinteiro e que trabalha com seu pai. Então, Joana se vê na condição, não é nem condição, nem responsabilidade, Joana se vê na... Ai, gente, a palavra fugiu. Capacidade. Joana vê que ela tem capacidade de, assim como o mestre, assumir essa tarefa.
Quando ela recorda de Jesus, ela fala, não, eu posso trabalhar, o mestre trabalhou, por que eu não poderia trabalhar? E aí Joana começa. Olha só, a comparação que ela faz, que é semelhante a que Emmanuel propõe. A nível de cultura, inteligência e trabalho. Só que Joana é presa como serva. Quando Joana é presa, ela estava ali para ser queimada, estava no circo, para ser queimada, amarrada ao poste junto do filho. Quando ela estava ali amarrada ao poste, o filho começa a gritar, né? Mãe, abjura por mim que sou seu filho, pelo amor de Deus, mãe, me socorre. Que na hora do desespero, né? Assim, mesmo desespero que nós temos. E aí, o que Joana faz? Joana começa a fazer uma retrospectiva. E nessa retrospectiva que ela faz, ela se recorda do marido. E aí, naquele momento, gente, eu vou pedir permissão para vocês, eu vou ler igual Humberto de Campos coloca. Ele fala o seguinte: ela se recorda do lar risonho e festivo, as horas de ventura. Então, ela começa com uma recordação feliz. Então, vocês imaginam, seu filho está ali sofrendo, pedindo pelo amor de Deus para você negar o Cristo. E o primeiro pensamento que te vem é da alegria. Por quê? Como que eu vou deixar meu filho morrer queimado? Só que naquele momento, ela lembra dos desgostos domésticos, as emoções fraternais, o fracasso do esposo, sua desesperação, sua morte, a desesperação do esposo, a morte do esposo, a viuvez dela, a desolação e as necessidades mais duras. Quando ela fala do fracasso do esposo, anteriormente, ela cita o seguinte. Que a perseguição política estava desabando sobre a existência do companheiro. Ele estava sendo torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pela vaidade ferida, pelas moléstias que lhe verminaram o corpo. Então, quando Joana de Ângeles pensa no fracasso do esposo e ela volta na vingança, na dívida, na vaidade, todo o problema da liberdade ali que Marilyn Monroe falou, aonde muitos dos homens caíram, quando ela se recorda disso tudo, ela faz o quê? Eu não vou abjurar. Sinto muito, meu filho, mas eu não vou abjurar. E ela ainda fala mais, na verdade, sinto muito, é a Rosa falando aqui com carinho. Joana de Cusa fala o seguinte: cala-te, meu filho. Olha a postura dessa mãe. Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa. Então, Joana de Cusa lembra-se de todas aquelas dificuldades que o marido tinha tido. E o que ela faz? Não, eu não vou cair pelos mesmos erros que ele. Porque naquele momento que ela estava ali, se ela fala assim, não, então tá, eu vou aqui fingir que eu nego Jesus e continuo seguindo ele. Ela cairia pelas mesmas vaidades, pelas mesmas mentiras. Ela cairia por causa da política, pelos mesmos problemas que o marido dela caiu. Então, qual que é a recomendação para nós, de Emmanuel, de Humberto de Campos, Joana de Cusa e Jesus? É para que a mulher não caia na tentativa ou no trabalho de demonstrar a igualdade, que a gente não demonstre igualdade também no negativo. Ao contrário, que a gente faz igual a Joana de Cusa fez. Voltando lá no nosso lar, que a gente consiga levantar os nossos companheiros, não só dentro do lar, mas que quando a gente olhar o companheiro,
Para nós que hoje temos conhecimento espiritual, conhecimento do sentimento como a alavanca do progresso, que a gente faça mais, que a gente tente auxiliar os nossos companheiros a o quê? A administração dessa liberdade. E aí, gente, para a gente finalizar, nosso tempo esgotou, a Marilyn Monroe deixa o recadinho para nós. Bem, diga então às mulheres que não se iludam a respeito da beleza e fortuna, emancipação e sucesso. Isso dá popularidade. E a popularidade é um trapézio, no qual raras criaturas conseguem dar espetáculos da grandeza moral, incessantemente no círculo do cotidiano. Aí, depois disso, ela fala do lar. E aí, depois que ela fala do lar, fala da questão da liberdade, ela fala o seguinte: concorrendo sem qualquer obstáculo ao trabalho do homem, a mulher, de modo geral, se julga com direito a qualquer tipo de experiência. E com isso, na maioria das vezes, compromete as bases da vida. Agora que regressei à espiritualidade, compreendendo que a reencarnação é uma escola, com muita dificuldade de funcionar para o bem. Toda vez que a mulher foge à obrigação de amar nos filhos, a edificação moral a que é chamada. Então, fica aí o nosso recado. Fica aí o recado da Marilyn Monroe. Apesar de lutarmos aí, né, tanto pelas igualdades e sabermos que a mulher com sentimento, o homem com a razão, nós desenvolveríamos o progresso da humanidade de forma que, né, assim como Emmanuel colocou, que por mais que tenham vindo poderosos na Terra e homens, o papel é que o amor é a luz da civilização. E por muitas vezes nós ainda vamos precisar passar pela experiência feminina para que a gente entenda ainda esse amor. Que muitas das vezes, ainda na experiência feminina, a gente ainda não sabe. A gente ainda não sabe descrever. Que a gente ainda não sabe atuar. Que a gente ainda desconhece. Mas nós vamos precisar passar ainda diversas vezes pela experiência feminina para entender da igualdade, para entender dos direitos, para entender, inclusive, de não negar direitos aos outros, seja o homem, seja a mulher. Então, acima de tudo, termos a consciência de que, enquanto espíritos imortais, lutar pelo direito feminino é lutar pelos nossos direitos. Lutar pelos direitos masculinos é lutar pelos nossos direitos. O homem respeitar a mulher respeitar o homem. E assim nós construirmos a sociedade que a Gênese coloca para a gente. Aquela fraternidade que falta, aquela solidariedade que falta, não é isso que está faltando para o nosso progresso? Não é isso que está faltando para a gente alçar a regeneração? Então, para que a gente possa aí chegarmos nesse ponto, né, gente? A gente agradece imensamente a oportunidade. A gente espera de coração que a gente tenha atingido o objetivo. Rosa não acha nada, a gente deixa a cargo aí de Humberto de Campos, Joana de Cusa, Emmanuel, André Luiz, porque nós, acima de tudo, também estamos aprendendo. A gente agradece imensamente a casa. É uma saudade extrema de estarmos reunidos, tá? E um super beijo. A gente volta a palavra para a coordenação. Linda a palestra. Sabe, foi assim, maravilhosa, foi muito, até emocionante, né? Falar os espíritos falando também, dando orientação e tudo mais. E assim, acho que para o espírito chegar ao desenvolvimento dele,
mesmo, ele tem que ter o equilíbrio entre o lado masculino e o lado feminino. Por isso, umas encarnações a gente vê masculina, outras encarnações a gente vê feminina, justamente para a gente conseguir ter esse equilíbrio no final. A gente conseguir juntar um com o outro. Né? A razão masculina com a sensibilidade feminina para a gente estar fazendo tudo junto. Eu queria falar, Rosa. Pode falar, Rosa. Só que a Sueli perguntou ali das referências. Tá. Aí. Pode falar agora ou eu te mando depois você manda para ela? Pode falar agora, se quiser. A gente pegou o livro Sexo e Evolução, Livro dos Espíritos. Dentro do livro Sexo e Evolução, porque a gente trabalhou bastante o estudo do Walter Barcelos, então aqui tem as referências de Emmanuel e André Luiz que a gente tirou. Tá? Só fala para mim de novo, que eu estou escrevendo no chat aqui pro pessoal. Sexo e Evolução. Sexo e Evolução do Walter Barcelos. A gente pegou o Livro dos Espíritos, questão 200. Boa Nova. Espíritos, questão 200, né? Isso, Boa Nova. Capítulo de Joana de Cusa. A gente pegou também, que complementou os nossos estudos, a gente não falou, mas a gente pegou Conduta Espírita, capítulo 1, que fala a mulher. O livro Estante da Vida. De Cusa, agora eu parei no Boa Nova aqui, Joana de Cusa, depois veio... Conduta Espírita, capítulo 1, da mulher. Conduta Espírita. O livro Estante da Vida, também o capítulo 1. Estante da Vida, capítulo 1, né? E o livro Caminhos de Volta, o texto se chama Especialmente a Mulher. Aí, foi esse apanhado aí que a gente pegou. Basicamente. Muito legal, bacana, muita referência, viu? Tem que ser eu. Legal, então. Tem que ter bastante referência. Não é? Aí, gente, já tá aí a referência, para quem quiser pegar, vai ficar aí no chat, né? Já fica tudo certinho. Eu queria, antes da gente encerrar a reunião, eu queria ler um poema do Braulio Bessa sobre o Dia da Mulher. Enquanto a Rosa estava fazendo aqui, eu estava pesquisando o poema. Eu acho que vale a pena a gente encerrar, né, esse dia assim, com um poema bacana. Então, é o poema do Dia da Mulher, Alma de Poeta, do Braulio Bessa. Um só dia é muito pouco para celebrar a mulher. Um só poema, uma rosa, uma homenagem qualquer. Palavras são muito pouco. Não importa o que eu disser. E mesmo assim, dizer é o meu dever. É dever da humanidade reconhecer que a mulher é força, é dignidade, é o que é e o que quer ser. E ela quer ser liberdade, quer ser mãe, quer ser artista, ser sozinha, aventureira, empresária, agricultora, ser juíza, sacoleira, quer ser talvez bossa nova, mas também quer ser fanqueira, quer ser simples, popular, quer ser a joia mais cara, quer ser muitas e ser plural, e ainda assim quer ser rara, quer ser livre, corpo e mente, quer ser e diferente, e é diferente. E a diferença é clara, a diferença é a força, a garra, a resistência, a coragem, a sabedoria, a pressa e a paciência. E é tão claro e evidente, ser igual e diferente faz parte da sua essência. Então, a gente queria deixar esse poema para todas as mulheres,
o nosso abraço, o nosso beijo, a nossa homenagem e a nossa admiração por todos vocês. Então, fiquei até emocionado aqui, gente. Então, com esse poema, a gente vai fazer a nossa prece de encerramento de hoje, agradecendo mais uma vez a Rosa pela disponibilidade, pela maravilhosa palestra de hoje. Acho que não teria como fazer uma palestra dessa se não fosse uma mulher, né? Talvez não teria tanto impacto para a gente se fosse um homem fazendo. Então, a gente agradece a disponibilidade da Rosa, que ela veio para a gente com carinho, com amor, trazer esse estudo. Agradece a todos vocês que estão aqui na nossa Casa FECOV de hoje. Então, a gente pede para que possamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior. E faremos a nossa prece de encerramento. Mestre amado Jesus, Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, é com o coração cheio de alegria que encerramos essa reunião de hoje, após ouvirmos esses ensinamentos maravilhosos, essa palestra tão maravilhosa, trazida pela nossa irmã e amiga Rosa, pedindo, mestre, que continue nos abençoando, nos orientando e nos guiando na nossa caminhada, para que possamos estarmos evoluindo o nosso lado sentimental, o nosso lado humano, o nosso lado fraternal, que possamos estar mais sensíveis a tudo da terra que aparecer, tudo que está ao nosso lado, possamos olhar com mais sensibilidade, com a sensibilidade que toda mulher tem, possamos ter esse olhar mais carinhoso que as mulheres têm também. Pedindo ao mestre que abençoe a nossa semana, que ela possa transcorrer com bastante tranquilidade. E pedimos também pela nossa irmã Rosa, que com carinho, com amor, trouxe esse estudo para nós essa noite, tão gratificante. Pedindo ao mestre que continue a abençoando, a fortalecendo cada vez mais, dando a ela paz, tranquilidade, serenidade, sabedoria, e que ela possa continuar nesse belo trabalho de divulgação do teu evangelho, dos teus ensinamentos. Agradecemos também, mestre, por todo o apoio que recebemos nessa noite de hoje. Esperamos contar com ela na próxima semana. Ser conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Rosa, boa semana. Um abraço na família toda, na sua menina, na sua mãe, nas suas irmãs. Que Deus nos abençoe, gente. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.